Bom dia, meus amores aí da turminha aí do segundo ano. Tudo bem com vocês? Aqui desejando, pedindo ao bom Deus para que a gente possa nos rever, né? Retornar às nossas atividades, nos abraçar. Muita saudade de todos. Bom, meus amores, essa hora para a gente falar um pouquinho da obra que foi indicada aí para vocês. Uma obra romântica, né? De José de Alencar, do período romântico aí, acho que é o terceiro romance de José de Alencar, um romance urbano, A Viuvinha, que traz uma história meio água com açúcar, né, que é uma sequência daí de uma outra obra chamada Os Cinco Minutos, também do autor, e é interessante a obra que foi indicada para vocês. É um folhetim urbano, né, novelesco, e é de fácil compreensão, nada que vai trazer aí dificuldade, né, para vocês entenderem a obra, ok, meus amores? A gente falando um pouquinho do autor, José de Alencar, cearense, né, escritor, jornalista e político. Nós já sabemos que viver das artes, das letras naquela época era muito, muito difícil, e nesse momento a gente tem aí um autor totalmente aí eclético, né, que fazia de tudo um pouco. Chegou a ser ministro da Justiça entre 1868 e 70, a gente está no século XIX aí. Alencar escreveu A Viuvinha aos 28 anos. O escritor morreu aos 48. Então, naquela época se vivia pouco, infelizmente, né, acometido aí da tuberculose, que também sucumbiu muitos outros grandes autores. Por ocasião da fundação da Academia Brasileira de Letras, em 1897, Machado de Assis, o primeiro presidente da instituição, escolheu Alencar como patrono da sua cadeira, a de número 23. Então, foi um autor aí célebre desse período aí romântico, né, no Brasil. Ok? A gente tem aqui uma historiográfica, né, da obra Viuvinha, que vocês depois com o tempo poderão rever e ler calmamente. A gente tem, como eu falei, em folhetim, porque ela foi publicada pouco a pouco, né, dando aí aos leitores, principalmente as donzelas da época, né, a possibilidade de enamorar-se pela obra, né. Então, 3 anos depois, a história completa aparecia em livro, né, no formato de prosa, mas ela foi publicada em jornais, página por página, durante um tempo, e depois em prosa. Aqui tem algumas curiosidades, né, da obra, né, e da ficha técnica também. A gente tem um romance epistolar, que quer dizer que é um romance urbano que traz aí início, meio e fim pela linearidade da história. É um romance que traz poucas problemáticas, né, não traz assim grandes panoramas e questionamentos sociais, mas é uma obra que é possivelmente fácil de compreensão. Folhetim, Alencar nomeou os capítulos, os 12 publicados: tédio, amor, pobreza, desonra, noite, branca. Então ele titulou cada folhetim, uma curiosidade, né? E esses folhetins é o que dava a sensação de querer ler mais e mais. O público-alvo da época, vocês sabiam que eram as moças, donzelas, né? E os críticos literários, que, claro, tinham o poder de proibir ou não as tiragens das obras no momento. O tema do suicídio, que é um tema que traz um ápice, né, que leva o leitor à epifania, que é justamente o momento em que é forjado esse suicídio, e traz aí uns sentimentos aí da conduta do personagem, né? Os personagens principais, a gente tem Carolina, Jorge, Dona Maria, Senhor Almeida, que é um personagem que ele aparece aí bastante, que é o tutor aí de Jorge e que é o mentor também de algumas curiosidades. Ok, meus amores, vocês têm aí essa historiografia da obra, e à medida que vocês vão lendo, é uma obra pequena, vocês vão se inteirando aí do romance como um todo. A Viuvinha é o segundo da série de romances urbanos, né, de José de Alencar, conhecido como romance de costumes, né, porque ele trazia muita semelhança, né, com a sociedade elitista da época. Alencar, ele escolhe falar um pouco, ele escolhe ficar no público elitista. Ele não é um autor que ele vai fazer um romance trazendo protagonistas ou personagens que estão à margem da sociedade. Nesse momento, não, né? Isso vai aparecer um pouco mais depois com Aloysio Azevedo. Nesse interim, a gente tem um romance urbano que vai trazer o herói e a heroína, né? Então, eu tenho
personagens muito bem estabelecidos nos seus papéis sociais, aquela coisa de folhetim de viveram felizes para sempre, sim, acontece. É uma obra em que José de Alencar, quando ele lança essa prosa, os folhetins que ele estava tão acostumado, ele abandona essa tiragem e passa a se preocupar apenas e a se esmerar cada vez mais na prosa, ok? Não esquecendo que José de Alencar foi um grande romancista indianista da época, logo no início do romance, da estética romântica no Brasil. Então a gente tem aqui uma historinha rápida, né, de como foi que acontece essa história, né? A gente tem aí Jorge, que era um órfão, né? Ele é comerciante do Rio de Janeiro, ele perde o pai muito cedo e tem o senhor Almeida como tutor. Ele tem toda uma fortuna que foi herdada, né? O que acontece é que ele vai para a igreja e lá ele vê quem? Uma linda jovem, essa linda moça de aparentemente 15 anos, né? Que não estava sozinha, obviamente. Ele fica impressionado com a beleza e vai embora e ela o vê de longe. Ele se apaixona. Quando ele, obviamente, sabe, né, que ele perde a fortuna, ele acaba entrando em parafuso aqui, essa imagem está até logo depois, mas ele decide não terminar o noivado. Então ele se casa com Carolina e esse casamento só não é consumado, porque ele vai criar toda uma situação para fugir das dívidas, né? Porque ele acabou com a fortuna, então ele cria uma farsa desse suicídio e aí ele vai embora para os Estados Unidos e lá ele permanece por mais ou menos 5 anos. Essa farsa do suicídio é no capítulo 9 e traz aí um pouco de angústia aí para o personagem, porque até então ele não sabe que realmente foi uma farsa, né? Quando ele vai embora para os Estados Unidos, logo depois, após 5 anos, ele volta, o senhor Almeida, né, reconhece e começa aí toda uma situação para ele reconquistar então a viuvinha, porque ela é dada como viúva e ela não consegue seguir a sua vida, esperando aí, sofrendo aí esse amor, essa viuvez tranquilamente. O que acontece é que ele, após toda essa surpresa, né, de ver que ela estava esperando por ele, tenta reconquistá-la, tenta se enamorar novamente por ela e fazer, aliás, com que ela se enamorasse por ele. Então, o que acontece? Ele resolve contar para ela que foi tudo uma farsa, explicar o motivo, né, daquele suicídio para poder se livrar das dívidas, lembrando que ele conseguiu recuperar a sua fortuna com a ajuda do seu tutor, senhor Almeida, e após toda essa espera, o folhetim acaba como deveria acabar, final feliz, né? Então eles voltam a se enamorar e consumem aí o casamento. Ok, meus amores? Essa é uma obra de muito fácil compreensão, gostaria que vocês a lessem com dedicação e aí possamos aí trabalhar com mais afinco todas as problemáticas que possam surgir a partir desse romance. Vocês vão fazer uma atividade logo em seguida e oremos a Deus para que nós possamos nos rever. Um grande beijo, um grande abraço da professora Rosália.